Feliz aniversário para a nossa casa no dia de hoje. Dia 11 de julho de 1998, a instituição era fundada, hoje 26 anos. E uma boa noite para todos nós que aqui nos encontramos. Na verdade, é uma noite de festa quando nós paramos para perceber a imensidão de bênçãos que representa para todos nós o nosso encontro com a mensagem espírita. O quão essa mensagem ela é determinante para as nossas existências. As mudanças que ela é capaz de promover nas nossas vidas, na medida em que nós nos aproximamos dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Não pelo conhecimento em si, não pelo saber em si, mas pelo poder transformador que essa mensagem pode oferecer para todos nós. Temos a possibilidade de redefinirmos os nossos objetivos de vida, de ressignificarmos os propósitos de todas as coisas, de desenvolvermos em nós o dom de enxergarmos a majestosa presença do Criador em tudo que se movimenta. É uma bênção extraordinária, porque não é só o conhecimento espiritual em si, mas é a maneira como a doutrina espírita lida com esse conhecimento, oportunizando para nós exatamente esse processo de mudança. Isto porque o objetivo da mensagem espírita não é o conteúdo doutrinário. O objetivo do espiritismo não é que a gente domine o que seja a reencarnação, não é que a gente aprenda o que é o perispírito ou a mediunidade, como são as relações no mundo espiritual, ou o que acontece com um homem no momento da morte. Não. Isso é importante, mas não é a essência da mensagem espírita. A verdadeira essência da mensagem espírita é a transformação moral do homem. Esse é o objetivo. Esse é o sentido pelo qual a doutrina espírita veio até nós. Oferecer às criaturas humanas a possibilidade de nós mudarmos as nossas rotas, identificarmos novos objetivos. Mas quando a gente diz assim, olha, o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. O objetivo do espiritismo é a mudança da pessoa. E as pessoas dizem assim, tá, mas mudar para onde? Mudar em que sentido? Mudar em que direção? Ter uma mudança de comportamento, mas qual é o código? Qual é a receita? Qual é o instrumento que a gente vai utilizar para saber para onde a gente vai mudar? Porque mudar de postura, tem muita gente que muda, não é? Existem muitas doutrinas na Terra, algumas propondo violência, propondo desamor, propondo a ruptura, propondo os ideais ligados à ideia da materialidade da vida. E a doutrina espírita propõe uma mudança. E qual é o código que ela traz? Que código essa doutrina nos oferece? Qual é o código? O código é o Evangelho de Jesus. Esse é o código. Quando se fala que se deseja fazer uma transformação moral, as pessoas podem indagar, mas transformação moral em que direção? Transformação moral no sentido de nós identificarmos o nosso proceder com aquilo que a mensagem espírita nos oferece. Como se a mensagem espírita fosse oferecida para nós numa proposta de curar as nossas feridas. Como se ela fosse uma espécie de remédio que a gente precisa tomar. Então,
Quando nos aproximamos da mensagem espírita, nós somos defrontados com um conjunto de regras comportamentais. Nós não somos defrontados simplesmente com uma prática mediúnica, com informações do mundo espiritual divorciadas do sentido mais profundo da vida. O que a mensagem espírita nos oferece, na verdade, é uma transformação profunda baseada nos ensinamentos de Jesus, como se esse ensinamento fosse, na verdade, o remédio para as nossas almas, a cura para as nossas dores. Um remédio que a gente precisa tomar para que a gente se liberte das nossas dificuldades. Nós somos todos doentes da alma, enfermos, e essa nossa enfermidade produz em nós profundo sofrimento, profundas dores. Somos almas infelizes, amarguradas, visitadas por uma série de sofrimentos das mais diversas espécies. E quando aportamos na porta de uma casa espírita, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, nos é oferecido o remédio do conhecimento da mensagem de Jesus. Não é um conhecimento oferecido como liturgia, um Jesus litúrgico, sacralizado, deificado. O Cristo que nos é oferecido na mensagem espírita é o Cristo descrucificado, é o Cristo vivo, o Mestre. O que mais nos interessa da mensagem de Jesus são seus ensinamentos, o que ele dizia, o que ele apontava como sendo razoável para as nossas condutas. Nós estamos atrás, quando chegamos na mensagem espírita, do entendimento mais rico do sentido daquilo que o Cristo nos oferecia. Quando ele nos apresenta a ideia de Deus como Pai misericordioso, Senhor das nossas vidas, que nos cuida, que nos tutela, que vai buscar o filho pródigo à distância e que o recolhe e faz uma festa. É esse sentido de Deus que o Cristo nos oferece e que vem descedentar as nossas angústias de proteção, de conforto, de consolo. É esse Cristo que vem nos oferecer uma mensagem toda repleta de amor, estabelecendo o amor como a diretriz mais basilar dos seus ensinamentos. O amor ao próximo, o amor aos inimigos, o amor em todas as circunstâncias da existência, optando sempre pela compreensão de que não vale a pena a vingança, o ódio, o desamor, a mágoa, o ressentimento, e propõe a libertação das nossas almas, oferecendo-nos o amor como solução ideal para as nossas existências. É isso que a doutrina espírita quer nos oferecer. Ela quer nos oferecer uma transformação moral, porque ela diz, é preciso fazer essa transformação, e traz a mensagem de Jesus como sendo a referência moral para as nossas vidas. Esse mesmo Cristo que, além de falar de Deus, além de falar do amor, também nos resgata no sentido da verdade. Que nós sejamos verdadeiros em nossas existências, que nós procuremos alinhar as nossas vidas com o de mais simples possamos viver no sentido da busca daquilo que é o verdadeiro. Que seja o nosso falar apenas sim para o que seja sim e não para o que seja não. Que tenhamos uma única face, que tenhamos uma única expressão, que onde quer que estejamos, que sejamos verdadeiros, que exercitemos tanto quanto nos seja possível o sentido mais pleno da nossa identificação com o próprio Pai,
quando Jesus nos dizia que sim, é fundamental que procuremos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Que a gente faça um esforço para se desembaraçar das nossas imperfeições. O esforço contínuo para a nossa transformação moral. Isso está no esteio da mensagem que a doutrina espírita nos oferece. É esse Jesus que a doutrina espírita deseja nos entregar. É isso que ela vem nos propor para promover em nós a transformação moral que queremos. Não precisamos fazer a transformação moral? Sim, então me dá uma bússola. A bússola é o Evangelho de Jesus. Ele é, na verdade, como se fosse o remédio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Esse mesmo Cristo, não apenas nos ensinando a ideia de Deus como Pai, do amor como regra de conduta, da verdade como sendo o esteio das nossas existências, vai trazer um conceito maravilhoso para todos nós: a compreensão plena da imortalidade. Seus ensinamentos estão repletos da verdade de que a vida continua. Desde a sua primeira fala, quando dizia que bem-aventurados eram os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus, o Cristo se remetia à ideia de uma vida após a morte. Disse isso diversas vezes, em diversos contextos, em vários momentos diferentes, comentando sobre a vida após a chamada existência corporal. E não somente falou, como após a sua crucificação, narram os evangelhos, o Cristo reaparece para seus discípulos. Após a sua crucificação, Jesus, na visão da doutrina espírita, materializado diante dos seus companheiros, mostra-se para dizer a eles de maneira inequívoca que a vida continua. Um fenômeno que, embora marcante dentro da história do Evangelho, é um fenômeno estudado dentro da doutrina espírita, chamado na literatura de Kardec como aparição e chamado pelo movimento espírita brasileiro pelo título de materialização. O fenômeno através do qual um espírito que já desencarnou apresenta-se visível para todos que estão num específico ambiente. A ideia da imortalidade foi fundamental para transferir os interesses do homem para o momento posterior a esse. Que a felicidade não está circunscrita à vida terrena que temos, que não é aqui que Deus vai nos oferecer a verdadeira felicidade, que não é o horizonte estreito do berço ao túmulo que Deus tem para nos oferecer a chamada felicidade real. Se somos, como comenta a mensagem espírita, se somos seres imortais, se somos espíritos imortais, é ali na mensagem de Jesus que encontramos o forro moral para o entendimento das verdades por ele oferecida. É ali, na leitura do Evangelho do Cristo, que nós poderemos pegar um unguento para as nossas feridas e cuidar das nossas dores com o remédio que o Cristo nos oferece no seu processo de tratamento de todas as nossas feridas, de todas as nossas dores. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, no versículo 4, comentando sobre a vinda do Messias, diz que quando o Messias viesse, ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e carregaria as nossas dores. Como que ele carregaria as dores e as nossas enfermidades? Ele não tiraria de nós para botar nele. Ele nos ensinaria a viver com as condições que a vida possui, nos ensinando a como conviver, a como estar com o outro, a como lidar com a vida. E os 5 pilares fundamentais da mensagem de Jesus estão encerrados nesses 5 pontos: Deus, o amor, a verdade,
a imortalidade e o desprendimento dos bens terrenos. Se alguém prestou atenção, formou a palavra Davi, o profeta, o Messias de Israel, era o filho de Davi. E a última das dimensões do pensamento do Cristo é o desprendimento dos bens terrenos, aonde ele vai oferecer para nós o desapego das coisas materiais, o desinteresse por aquilo que nos circunda, entendendo que somos seres imortais. Então é uma revisão completa de conceitos. É exatamente essa lógica comportamental, esse conjunto de verdades que o Cristo nos entrega, que juntos constitui o grande remédio para a alma humana, o grande elemento que pode promover a cura verdadeira das nossas mazelas espirituais, das nossas angústias, das nossas dores, quando nós nos aproximamos do Cristo. Dizia Jesus: vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vai aliviar como? Vai aliviar ensinando a não carregar tanto peso. A gente carrega peso demais. Carrega peso da mágoa, carrega peso do ódio, carrega peso do rancor, carrega peso do desejo de vingança, do apego dos bens terrenos. Tudo pesa, a família pesa, minha vida pesa, meu corpo doente pesa, minhas preocupações com o futuro pesam, tudo pesa. E ao aproximarmos-nos do Cristo, ele diz: não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se desespere pelas coisas. Não nos desesperemos por aquilo que sequer ainda aconteceu. A gente fica, de repente, se preocupando, ou seja, se ocupando previamente de problemas que sequer vão acontecer, né? E quando chega lá na frente, o que eu pensei que ia acontecer, nem acontece. A gente, meu Deus, como vai ser, aí nem acontece. Eu sofro, adoeço, me desequilibro emocionalmente e depois vou perceber que as coisas nem eram assim, tão complicadas como a gente imaginava. E diz Jesus: se você realmente retirar do coração esse excesso de preocupação com os bens terrenos, se você tiver a percepção da imortalidade da alma, se você for verdadeira em tudo aquilo que você faz, se você buscar o amor como regra de conduta, e se você se conectar a Deus como Pai, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. Então, a doutrina espírita diz: o meu objetivo é a transformação moral do homem. Esse é o objetivo. Mas transformar para o quê? Para a mensagem de Jesus. O objetivo é transformar para o ensinamento que Jesus nos trouxe como a referência satisfatória, ideal para a nossa mudança interior. E é tão bonito quando a gente tem a chance de perceber a grandeza desse ensinamento de Jesus. Ele é tão bonito, mas ele é tão bonito que a maioria de nós diz: pois é, mas eu não dou conta disso. Eu não dou conta de perdoar, eu não dou conta de amar os outros, eu não dou conta nem de amar a mim mesmo, amar os outros. Amar o inimigo é pior ainda, eu não dou conta. Eu não dou conta de sentir Deus, eu não dou conta de ver, eu me sinto sozinho. Eu tenho um problema de depressão danado, eu não consigo ver o Criador, eu não consigo sentir. E eu não consigo ser verdadeiro na minha vida, porque se eu for ser verdadeiro, eu vou ser atropelado. Então não adianta, eu tenho que mentir. E aí a gente vai progressivamente se afastando, porque a própria ideia da imortalidade fica longe, fica distante. Mas rapaz, mas será mesmo isso? Jesus falou. E se não foi? E se de repente não é? E essa coisa de desprendimento dos bens terrenos, eu vou passar fome. Então, a proposta da doutrina espírita é o quê? O foco
é a transformação moral. Por quê? Porque somos doentes. Somos doentes, precisamos do remédio, Renê. Preciso tomar um remédio para me curar. Mas eu não quero tomar. Olha, o remédio é esse. Você toma esse remédio que você se transforma. Utiliza esses instrumentos que você vai conseguir. E nós dizemos, não dou conta. Não dá certo, não vou conseguir. Amar o próximo. Nossa, em casa já está tão difícil, imagine fora. Meu Deus, não dou conta. É exatamente pelo fato de ser difícil o entendimento da mensagem de Jesus que tem o conhecimento espiritual. É por isso que o conhecimento espiritual vem. Porque a gente às vezes fica dizendo assim, mas se o objetivo é a transformação moral, por que esse pessoal fala de reencarnação? O que tem a ver reencarnação com transformação moral? Me explique. O que tem a ver mediunidade com transformação moral? O que tem a ver essas verdades do mundo espiritual para a transformação moral? É porque, de fato, a reencarnação, o mundo espiritual, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, a evolução, o processo da obsessão, isso não é o objetivo do Espiritismo. Mas são esses saberes que fortalecem o entendimento da mensagem de Jesus para que eu faça a transformação moral. Vou dar só um exemplo. A gente diz assim, esse negócio de perdoar não é comigo não. Eu não dou conta. Esse não consigo. Esse ensinamento aí para Jesus, aí, isso é só para quem já é alma muito evoluída. Eu sou um espírito atrasado, eu tenho graves problemas, eu não vou perdoar ninguém. Então, beleza, não tem problema, porque se você observar, Jesus não tem mandamento. Quem tem mandamento é Moisés, Jesus tem ensinamento. Mandamento é mandamento, ensinamento é ensinamento. E Jesus é ensinamento. Se você descumpre um mandamento, você está enrolado. Mas se você descumpre o ensinamento, não tem. Se você pegar no Evangelho, eu não vou fazer. Tudo bem, não fez. Não existe punidade para quem descumpre o ensinamento. E a doutrina espírita diz, você não quer perdoar, não tem problema, não perdoe. Mas na próxima existência esse cara vai renascer bem pertinho de vocês. Não, vamos refazer. Traz de novo lá, vamos reanalisar. Então veja que o ensinamento espiritual, ele é o forro para que a gente entenda a proposta comportamental de Jesus, para que eu faça a minha transformação moral. Apresentar a transformação moral seria interessante, mas se nós não tivéssemos mudar para o quê, também ficaria difícil. Então, Kardec faz a compreensão de que a moral dos espíritos é a moral do Cristo. Se você quer saber qual é a moral dos espíritos, é o que Jesus propunha. Veja o que Jesus propunha, é exatamente isso que eles colocam. Ficou mais fácil. E para fortalecer que você tem que viver essa moral, os ensinamentos espirituais que vão poder dizer, é verdade, eu preciso fazer isso. Eu sou realmente alguém que preciso disso, porque na medida em que nós entendemos que somos espíritos enfermos, que somos almas doentes, eu obrigatoriamente preciso tomar o remédio para que eu me cure das minhas imperfeições. E um dos remédios mais interessantes que a gente tem dentro do conhecimento daquilo que a doutrina espírita nos coloca é sobre o entendimento do porquê estamos aqui, a questão do planejamento reencarnatório, o entendimento do porquê que a gente renasceu, qual é o sentido que tem de estarmos aqui. Então a doutrina espírita vai nos contar que nós não temos destino, ninguém nasceu com destino traçado para obrigatoriamente casar com fulano, obrigatoriamente ter essa profissão, obrigatoriamente ter esses filhos. Mas quando nós renascemos, conta a doutrina espírita, existe uma programação. Programação não é destino, programação é o melhor caminho.
É como se fosse assim: bom para você é casar com fulana, bom para você é ter esses filhos, bom para você será exercer essa profissão. Mas não há um determinismo divino de tal maneira que, se o cara veio para ser médico e ele não quiser ser médico, um dia ele vai vir andando pela rua e cai um diploma na cabeça dele com o nome dele escrito e ele vai exercer a medicina. Isso está fora de cogitação. Na doutrina espírita não existe fatalismo. O único determinismo que existe, e é belíssimo, o único determinismo que existe segundo a doutrina espírita é que todos nós seremos felizes. Todos nós seremos almas sublimadas. O que diz que o nosso destino é um destino profundamente maravilhoso, que ninguém está consagrado a viver eternamente num processo de sofrimento. Então, o chamado planejamento espiritual, ele funciona para nós da mesma forma que funciona aquele aparelho que a gente bota no dente para corrigir, aquele metal, aparelho ortodôntico que a gente põe assim nos dentes de fora a fora. Aquilo dói pra caramba. O dente fica todo mole, dá dor de cabeça. Você não consegue comer, você não consegue dormir de dor. É bom que emagrece, que não come, mas é muito sofrimento. E quando ele fica bom, que os dentes se acomodam, você volta e doutor, aperte de novo que já parou de doer. Aí ele vai lá e aperta de novo. Parece um masoquismo, né? A pessoa ir lá para procurar. Não, doutor, aperte mais. Ai, agora vai. Por que que eu procuro esse tipo de tratamento? Porque eu sei que vai fazer bem para mim. Porque eu sei que dói, mas é bom. No final, vou ficar com um sorriso lindo. Então, Jesus é uma espécie de ortodontista divino que coloca esse aparelho em nós para arrumar o nosso sorriso espiritual. Então, a gente está cheio de problemas e ele vai corrigir as nossas existências, nos oferecendo um planejamento que nem sempre é aquilo que a gente quer. Eu gostaria de viver num local maravilhoso, eu gostaria de ter uma situação confortável, linda, ter uma família, mas não vai. Não vai ter nada disso, pelo menos por hora. Como diz o Haroldo Dutra, quando a gente quer uma coisa que Deus não dá, a gente nunca pode imaginar que Deus tenha dito, não, para você não. Segundo ele, que Deus disse meu filho, agora não. Mas depois vai ter. Então, de repente a gente está numa situação espiritual em que não nos é conveniente ter essa experiência. Então aquilo, nesse momento, nos é negado. Queria ter um marido maravilhoso. Não tem. Vou ter solidão, não vou ter ninguém. Ou às vezes vou me vincular a alguém que de repente vem de uma história meio conflituada do passado. Sonho ter filhos. Não vou ter. Não vou ter filhos. Ou sonho ter pouco filho, aí tem um monte de filho, né? Sonho ter uma condição econômica, não vai ter outra. Então, às vezes a gente sonha com algo, mas a gente nem sempre recebe. E aonde o sentimento mais nos dói, dizer assim, nossa, mas isso me dói demais, é o indicativo de que ali é onde o aparelho está apertando, aquele dente é o que está mais fora do lugar, por isso que dói mais. Para botar no jeito, apertou mais em cima dele. É o ponto onde a gente tem mais fragilidade. Mas é preciso que a gente exercite esse trabalho, entendendo que o ensinamento do Cristo, visto pela ótica da doutrina espírita, que nos é oferecido através do planejamento reencarnatório, é o grande remédio que a gente tem, é o que pode nos curar das nossas enfermidades. Senão a gente vai viver sempre de uma forma muito equivocada. E eu preciso me remodelar. Eu preciso das experiências que o processo da reencarnação me oferece para mudar, porque vai ser tendo uma família difícil que eu vou mudar a minha conduta, iluminada pelo pensamento daquilo que o Cristo propôs. O meu corpo é doente, eu me revoltava, agora com o conhecimento espiritual, eu bendigo o corpo difícil que eu possuo. A situação econômica que antes eu me revoltava e blasfemava, agora eu vou entender que na verdade é uma experiência que eu preciso para a minha reeducação.
a perda da companhia das pessoas que eu mais amava e que por um motivo ou outro a desencarnação levou para longe de mim, que antes era meu motivo de revolta e de desespero, agora eu compreendo que isso é questão da lei de causa e efeito, que a gente vai se reencontrar. Então eu vou me curando na medida em que eu vou tomando o remédio que eu preciso tomar. Essa cela, esse planejamento, esse remédio tão amargo, ele deixa de ser tão amargo. Eu começo a entender que eu posso, a partir daí, promover um processo de libertação de mim mesmo. E aquilo que parecia tão opressor, tão difícil, na verdade, era o instrumento que Deus tinha para me educar, para que eu me desenvolvesse, para que eu voltasse a ser a pessoa que eu sou. Então, às vezes, o nosso planejamento reencarnatório, a nossa história parece tão opressora que parece que a gente não vai caber dentro do plano que nos ofereceram, mas é exatamente a nossa obediência e tomar o remédio, não querer fugir da cela antes da hora, que vai permitir com que a gente se desenvolva e garanta a nossa condição de sermos verdadeiramente alguém que entendeu o propósito da vida. Mas como que a gente poderia ter acesso a tudo isso se não tivesse uma casa que nos ensinasse essas coisas, René? Onde a gente iria encontrar os conhecimentos espirituais para que fizesse sentido para nós tudo isso, se não houvesse um lugar onde a gente pudesse vir recolher o benefício da prece, do esclarecimento espiritual, o benefício do passe, a oportunidade do estudo, a chance de exercermos a nossa própria mediunidade, capacidade de nós podermos nos doar àqueles que em torno de nós precisam de ajuda, aqueles que muitas vezes procuram por uma instrução espiritual e um livro que possa ser oferecido para ajudar. Isso a gente só poderia fazer se nós tivéssemos uma casa, um lugar para fazer isso. E termos uma instituição como essa, que tem 26 anos, ainda é uma jovem, tem 26 anos, mas com um futuro muito promissor. É fantástico vermos a oportunidade que Deus nos concede de nos oferecer um lugar como esse, aonde nós temos a chance de recolhermos aqui, sim, verdadeiramente, o espírito cristão que o Cristo tanto quis que os seus discípulos cultivassem. Porque é assim, nós iremos perceber que pertencemos a uma grande família quando nós chegamos a um lugar em que a gente percebe afeto no entorno de nós. Porque dizia Jesus que os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amarem. O amor precisa ser o esteio da casa para que ela continue fazendo o trabalho que faz e consiga verdadeiramente libertar todos nós do entendimento de que nossos planejamentos estão extremamente opressores, mas que na verdade são a grande chance de nos oferecer a felicidade que a gente tanto precisa. Muito obrigado, uma boa noite para todos nós. Feliz aniversário mais uma vez.